E aí pessoal, tudo bem com vocês? Bom, hoje eu vim falar com vocês uma coisa que é importante, né, que já tem relação com alguns vídeos que eu tenho feito ultimamente, né, mas é com relação, como vocês devem ter visto no título, né, as negociações ali dos Estados Unidos com o Irã, que elas não estão avançando tão bem quanto poderiam, e toda a conjuntura relacionada com isso, porque não só a gente tem a questão israelense junto, né, nessa situação, mas também o que está acontecendo ali no Iêmen, né? Então a gente tem que olhar isso aí bem atentamente, porque ainda apesar de ter parecido dar uma atenuada, como eu falei no último vídeo desse assunto, né? Mas ainda não se resolveu a situação. Ela ainda pode degringolar e resultar num cenário pior, né? Então é sobre isso que eu vim falar com vocês hoje e vamos lá pro vídeo sem mais enrolações, né? Então vamos lá, eu separei várias anotações aqui das coisas que eu fui recebendo nesses últimos dias, né? E eu vou falar pra vocês aqui, né, pra vocês terem justamente uma leve sensação do que tá rolando, né? Então vamos lá. A primeira coisa aqui já é que a quarta rodada de negociações indiretas, né, entre os dois países, que ela aconteceria nesse sábado, né, lá em Roma, ela foi adiada pelos iranianos porque eles viram, né, eles interpretaram como está muito dúbio ainda a posição americana, porque a gente vê que dentro do governo Trump eles mesmos estão tendo bastante incerteza de como lidar, porque tem uma ala que é totalmente pró a negociação, que quer resolver isso de uma vez por todas, sem conflito e tal, e tem o pessoal que quer realmente ir para a guerra de qualquer forma, né? Também bastante influenciada pelo lobby israelense dentro dos Estados Unidos, né? Isso ficou muito evidente, por exemplo, com as falas do Trump, tá? Que isso foi ontem mesmo, na quinta-feira, que eu estou gravando na sexta, né? Ele falou aqui, ó, todas as compras do petróleo iraniano ou de produtos petroquímicos devem parar agora, né? Qualquer país ou pessoa que comprar qualquer quantidade de petróleo ou petroquímicos do Irã estará sujeito a imediatamente sanções secundárias. Eles não serão permitidos a fazer negócios com os Estados Unidos em qualquer forma. Então, de qualquer forma, isso é muito estranho. Porque, como que ele está querendo negociar e ao mesmo tempo fala de colocar sanções? Para o Irã fica muito desconfortável isso, né? E também tem, como eu falei no último vídeo, a questão de alguns funcionários do governo, né, que estão bastante pressionando pelo conflito direto ali, né? Inclusive, isso é um motivo também pela provável saída, né, do atual secretário de defesa, né, o Waltz, mas eu já vou falar disso, né? Mas por conta de que ele não concorda com essa abordagem, né, de negociação. Ele é um dos que é mais hawkish, que é mais belicista, assim, nesse sentido, né? E um exemplo disso também é que parece que o Trump está querendo tirar ele. Então isso mostra como está muito contraditória essa posição americana. Então como que você vai negociar com o outro lado, se o outro lado não sabe exatamente o que ele quer para negociar, né? Então o Irã está bastante nesse sentido, então ele adiou, tá? Um correspondente da Al Mayadeen, ele relatou, né, que na última rodada de conversas o clima não foi tão positivo quanto nas anteriores, né? E o Irã tem sérias dúvidas sobre a seriedade do lado americano, como eu comentei agora, né? A imposição de sanções dos Estados Unidos ao Irã durante as negociações é vista como um sinal de hipocrisia. O Irã mantém firmemente suas linhas vermelhas quanto ao programa de mísseis, capacidade de drones e outros setores da defesa convencional. O Irã não pode simplesmente abandonar o enriquecimento a 60% em curto prazo, especialmente sem garantias. O adiamento das negociações indica que Teherã não quer participar de diálogos inúteis. O Irã teria declarado estar cansado da interferência israelense e que não permitirá que as negociações virem arena para recados de Israel. Obstáculos sérios surgiram. Nas duas primeiras rodadas, os Estados Unidos aceitaram não levar temas fora do programa nuclear iraniano, e agora isso parece ter mudado. Isso aqui já evidencia bastante o que eu falei agora, né? Mas continuando, o vice-porta-voz do Ministério das Relações Exteriores do Irã, Ismael Baqai, afirmou que o adiamento foi proposto pelo próprio Oman,
né? Segundo relatos, o Oman, né, sugeriu o adiamento depois que o Irã expressou aos mediadores omanitas que os Estados Unidos precisam se acertar antes de retornar às tratativas. A mensagem predominante é: as demandas americanas mudam constantemente e o Irã diz não poder negociar nessas condições. Então, aqui, como eu falei também, entra a questão do Mike Waltz, né, como eu falei, que ele e o adjunto vão deixar o cargo, né? Ainda não está claro se eles vão ser demitidos ou se eles vão renunciar, né? O Político, né, aquela revista, vamos dizer assim, né, ela especula que o Waltz pode ser substituído pelo Steve Witkoff, que é o enviado especial dos Estados Unidos para o Oriente Médio, mas que ele também está envolvido lá na questão da tratativa de paz da Rússia com a Ucrânia, né? A demissão do Mike Waltz não é alheia às atuais negociações do governo com o Irã, segundo o Político ainda, né? O Waltz era conhecido como um dos oficiais mais linha dura da administração Trump, defensor ativo de uma guerra contra o Irã. E a gente sabe que não é questão de torcida, como as pessoas pensam, mas até interessante ver uma análise. O próprio Tucker Carlson, que é um jornalista, né, conhecido por aí, né? Ele é americano e tal, mas foi ele que foi entrevistar o Putin. Ele já entrevistou várias pessoas interessantes aí do mundo, né? Ele mesmo percebeu e ele declarou ali, tipo, teve um comentário já faz um bom tempo isso, que falou: uma guerra, quando começou a situação, né? Uma guerra contra o Irã ia ser a pior coisa para os Estados Unidos agora. Ia acabar totalmente com a economia, todo o esforço de guerra que seria necessário, fora considerando todos os custos militares, né, as baixas, os equipamentos perdidos e tal, mas só o custo de toda a mobilização necessária já acabaria de vez com a economia americana. Então, isso aqui é importante entender, que tem gente que está entendendo isso. Parece que o próprio Trump está percebendo isso, né? O Trump, aparentemente, parece que ele não quer realmente uma guerra, e tem uma boa parte do governo dele que não quer essa guerra, porque eles entendem esses custos, mas ainda tem o pessoal que é totalmente ideológico, que está querendo ir para tudo ou nada mesmo. Tá? Isso é importante para entender. Até, indo em sequência disso, a questão da interferência de Israel na política externa americana. Não só nesse sentido aqui, mas como um todo para essa questão do Oriente Médio, especialmente no tocante ao Irã e aos seus parceiros ali, regionais, né? Para vocês terem uma noção, o Trump, ele mencionou, né, que o status do prisioneiro israelo-americano Eden Alexander é desconhecido, apesar de ele ter sido dado como confirmado vivo, e foi um tema de algumas conversas entre os Estados Unidos e o Hamas diretamente, que irritou bastante os israelenses por conta disso, né? E aí, para vocês verem, 2 semanas atrás, o porta-voz das brigadas Al-Qassam, né, o Abu Obeida, ele revelou que Israel bombardeou o local onde o Alexander estava sendo mantido ali, né, resultando na perda de contato com a equipe que o guardava. Então, provavelmente, né, ele não deve estar mais aqui nesse plano. Isso pode indicar que Israel recebeu a informação exatamente de onde ele estava e atacou justamente para eliminar um motivo, né, um ponto de diálogo entre Israel e o Hamas, justamente para isolar e para os Estados Unidos continuar seguindo estritamente a cartilha que Israel quer. Tá? Mas a gente também tem outros exemplos para vocês verem, né? O primeiro-ministro israelense, né, o Benjamin Netanyahu, ele falou: nós não aceitaremos nada menos que a completa destruição das instalações nucleares do Irã, para garantir que eles não tentem reviver o programa sob nenhuma outra administração americana. Nós não permitiremos que os Estados Unidos atinjam, né, um acordo com o Irã que não seja nos moldes do acordo líbio, e nós vamos agir com força se necessário, né? Então, assim, é só um exemplo de como que os israelenses pressionam ativamente e agem diretamente para interferir na própria agenda da política externa americana, ativamente, para atender os próprios interesses, né? Não que outros países não façam, mas Israel está ativamente fazendo isso de uma forma bastante incisiva mesmo. Então, isso aqui é um ponto complicador bastante importante para essa situação toda de negociação dos Estados Unidos com o Irã. Agora, um outro ponto também que é bastante relevante para essa situação, que também está ligada indiretamente, é a questão ali do Iêmen, né, o confronto contra os iemenitas, né, os Houthis, né, e também a questão ali do Mar Vermelho, né, que
parte do mesmo ponto ali do Iêmen, né? Que até recentemente, né, nessa semana aqui, teve mais um caça, se não me engano, um FA-18, que acabou sendo perdido pelos americanos, que caiu no mar, se eu não estou enganado, né? Isso oficialmente, né? Enquanto um dos porta-aviões ali, que eu esqueci agora qual foi, se foi o Carl Vinson, eu não lembro se foi ele, teve que fazer uma manobra muito brusca e aí o avião acabou caindo para fora do porta-aviões. Isso é o que os americanos falam, né? E a gente sabe que eles não são famosos por serem muito transparentes quando acontece alguma coisa, né? Mas oficialmente já teve esse, já é o segundo caça que eles perdem nessa questão do confronto contra os Houthis, né? E até um ponto muito interessante a gente analisar aqui é a própria reportagem que a CNN fez esses dias que tem relação com isso aqui. Então vamos lá. A matéria da CNN fala o seguinte: as defesas aéreas Houthis têm dificultado a capacidade do ZEUA de avançar para a fase 2 da operação, segundo uma reportagem publicada hoje, que cita autoridades americanas anônimas, os EUA esperavam obter superioridade aérea sobre o Iêmen em 30 dias, disseram essas fontes, e degradar os sistemas de defesa aérea Houthi o suficiente para iniciar uma nova fase, voltada a intensificar a inteligência, o reconhecimento e a vigilância de líderes Houthis de alto escalão, a fim de localizá-los e eliminá-los, que nem Israel fez ali com o Hezbollah, né, de decapitar a grande parte da liderança e realmente afetar, né, a organização. O Warzone já havia notado que o aumento no uso de munições de longo alcance contra alvos no Iêmen, além do emprego de aeronaves furtivas como os F-35 e os bombardeiros B-2, aponta que as defesas aéreas Houthis oferecem desafios maiores do que se reconhecia. Outro vídeo divulgado pelo Comando Central dos Estados Unidos, ou CENTCOM, na segunda-feira mostrou de forma marcante um EA-18G Growler da Marinha dos Estados Unidos armado com uma carga rara de 4 mísseis anti-radiação AGM-88, ressaltando os esforços contínuos para suprimir e destruir os meios antiaéreos dos militantes iemenitas. Então, assim, uma coisa que é muito importante, que eu fico falando aqui no canal também, o pessoal parece que não entende, não vocês aqui que acompanham, né, mas no geral. O pessoal pensa muito nos Houthis como se fossem aqueles pé de chinelo que nem eram os talibã lá no Afeganistão lá em 2000 e pouco, né? Nem hoje os talibãs são mais assim, né? Mas pensam que é aquele cara com a roupa normal, de chinelo e uma AK-47 na mão. Só que os Houthis, apesar de eles também ter uma boa situação degradada em boa parte, eu quis dizer, eles também têm muitas capacidades muito fortes, tá? Só de pensar nos mísseis balísticos que eles mandam diariamente contra Israel já é mais do que muitos exércitos do país do mundo, inclusive o Brasil. O Brasil não tem esse tipo de míssil, né? Então é muito importante notar isso. E como dito até pela reportagem aqui, que os americanos estão começando a reconhecer, até a defesa aérea deles é muito grande. Tanto que foi atualizado recentemente, existem os números de abate, devo estar colocando na tela para vocês, mas desde 2015, que foi quando começou a guerra civil lá, e começou a coalizão, né, árabe ali, junto dos americanos, eles derrubaram mais de 12 aviões de combate, incluindo 3 F-16, 2 F-18, 2 F-15 e vários outros modelos, como o Tornado, né, Panave Tornado, os Mirage e o Eurofighter Typhoon, mais de 87 drones diferentes, inclusive os MQ-9 Reaper e MQ-1 Predator americanos, além de vários drones de vários lugares, até chineses, né, que nem o CH-4 e o Wing-1. Mas também 16 helicópteros, como os Apache e Black Hawk. Tá? Tem aí uma lista com todos as aeronaves que foram, e na verdade, só nesses últimos tempos que os americanos voltaram a fazer uma operação ali mais forte, agora eu esqueci se foi uns 2 meses daqui, sei lá, os americanos já perderam mais 22 drones MQ-9 Reaper e 2 caças FA-18 em tese, né, Super Hornet, que já seria um custo de 860 milhões de dólares. Então só isso aqui já mostra bastante o custo de operações lá, que não é simples assim, tá? Não é os chineludos lá, não é só chegar e botar os aviões, tá sendo realmente, eles estão bombardeando pesadamente,
né? As defesas não estão sendo totalmente eficientes. Isso aqui é impossível ser. Qualquer lugar no mundo, a Rússia, a Ucrânia está tomando lá. Está tomando, porque é impossível derrubar tudo. Mas o ponto o custo para fazer esses ataques também está sendo alto para os americanos, né? Claro que já tem o custo de operação ali desse equipamento todo que está lá. Mas além disso, ainda de perder eles, né? E como falou a matéria aqui, eles não estão conseguindo nem chegar na fase 2. Como por exemplo, eles estão enviando vários desses drones Reaper para tentar fazer a observação e vigilância ali dos Houthis. Só que nem isso estão conseguindo fazer. Porque os Houthis estão abatendo direto, né? E também eles têm uma capacidade de antinavio bastante grande. Inclusive, como eu falei, é bastante provável, a gente não tem como garantir que é isso, né? É só uma suposição, pode nem ser que seja isso, mas é bastante provável que até essa manobra acentuada, né? Foi o Harry Truman, o porta-aviões Harry Truman, que foi feito, né, ali, usando drones e mísseis, né, que fizeram o Harry Truman, né, fazer uma manobra bastante abrupta, e com isso, né, seja se for mesmo só pela manobra o avião ter caído ou se ele foi realmente abatido, indiferentemente os Houthis estão causando um grande ataque contra eles, tá? Mesmo que eles tenham abatido ou que eles não conseguiram abater e tiveram que desviar para não ser atingidos, já é uma coisa muito grave para os americanos, especialmente se eles continuarem divulgando que são os chineludos lá, os Houthis, né, que não são, né? Então, assim, é provável que de uma hora ou outra alguma aeronave vai ser, alguma aeronave não, a aeronave também pode ser abatida, mas alguma embarcação vai ser atingida. E se for um porta-aviões, dependendo de como for, é extremamente perigoso, porque um porta-aviões, se ele estiver adernando, né, se ele estiver danificado, ele pode perder toda a capacidade de operação. Aí é só um alvo gigantesco, né? Então, isso tudo eu estou falando por quê? Já está tudo assim contra os Houthis. Imagina contra o Irã, que é infinitamente mais poderoso que os Houthis. Então, isso aqui deveria ser muito mais considerado pelo pessoal, né? Os americanos, eu acredito que em boa parte eles saibam disso aqui, né? Tem os caras que são ideológicos, que nem o que eu falei, o Mark Waltz lá, mas o pessoal que é pragmático, eles estão olhando isso aqui e estão falando, não tem condição nenhuma de fazer uma guerra contra o Irã, tá? Até porque, vamos lembrar, no passado mesmo, os iranianos mostraram 2 vezes o que eles são capazes de fazer contra Israel, né? Quando eles fizeram a True Promise 1 e a 2. E isso ali foi só simbólico, eles não fizeram aquilo lá para destruir tudo, foi só simbólico. Ali já mostra muita capacidade desses caras. E o pessoal, especialmente o pessoal que é totalmente pró-americano, que é ideologicamente pró-americano, né? Não racionalmente, o pessoal não consegue enxergar, não admite, não consegue conceber a possibilidade de isso ser real. E aí que é o problema, né? Porque, vamos lembrar, não era possível os Estados Unidos perder para o chineludo asiático, né, de puxado, lá os Vietcong, né? E eu acho que não deu certo, né? Acho que eles tiveram que sair correndo de lá. E contra o Afeganistão também, né? Acho que também não deu certo, né? Porque hoje o governo, eu acredito que sejam aqueles casos que eles tentaram por 20 anos evitar, né? Então não funcionou. Imagina contra o Irã, que é uma potência regional extremamente poderosa, tá? Todo mundo tem suas lacunas, né? Suas falhas, seus pontos fracos, mas os iranianos são muito fortes, não podem ser negligenciados. Então isso tudo eu estou falando porque tá difícil ver o que vai acontecer. Eu espero ainda que aconteça uma negociação, que eles consigam arranjar alguma coisa para falar, não, beleza, vamos acertar aqui e já era. Mas tá feio o negócio. Eu não acredito que isso vai acontecer dessa forma. Pelo menos não de uma forma realista. Porque os israelenses, eles querem, porque querem de qualquer forma, que o acordo, se acontecer, que seja para eliminar completamente a capacidade iraniana. Não só no programa nuclear, mas eles queriam que também eliminassem todo o programa de mísseis balísticos, os programas de drones também. Isso não vai acontecer nunca na vida. Que país que aceita isso? Mas mesmo que for só na parte nuclear, eu acho que isso não vai ser aceito pelos israelenses. Eles vão tentar fazer alguma ação de qualquer forma, mesmo que os Estados Unidos se acerte com o Irã. E se for ter esse acordo, eu acredito que seja uma coisa muito pequena, quase que incipiente.
Né? Ah, tá bom, talvez assim, o Irã falar que não vai fazer arma nuclear e os Estados Unidos tirar sanções. Acho que vai ser o máximo que vai ser possível de um acordo, vai ser isso. Então, mesmo que aconteça esse acordo, não vai impedir que aconteçam os outros problemas. É isso que eu quero dizer. E se não acontecer o acordo justamente por conta disso, que ele não vai ter como sair muito além disso, o que vai acontecer depois disso? Os Estados Unidos vai atacar realmente o Irã? Então, assim, fica muito complicado. Né? Se talvez a saída aqui seja os Estados Unidos falar que não deu para fazer acordos, vão colocar sanções, que não vai mudar nada, porque o Irã já tem sanções pra caramba. E é isso. E talvez abrir mão e Israel tentar fazer algum ataque lá. Que a gente sabe que praticamente eles não conseguem fazer muita coisa, né? Não tem alcance para isso. Então, é uma situação complicada. Mas de qualquer forma, só de realizar algum ataque, imagine o efeito de cascata, o perigo que isso não é, para a região toda. Né? Como a gente falou, ali, graças a Deus que os iranianos foram bastante pé no chão com as respostas deles quando aconteceu a True Promise 1 e a 2. Foi um ataque simbólico, como eu falei. Não foi um ataque realmente para causar muita devastação em Israel. Né? Apesar de muita gente achar que isso é um erro também. Né? Mas o ponto é que se eles tivessem feito para valer, ia abrir a caixa de Pandora mais ainda, né? Mais do que ela já está. Mas ia escancarar de vez, eu acho. Né? Porque aí Israel também ia querer retribuir, ia começar a Guerra das Sombras. Começar não, né? Explodir muito mais forte a Guerra das Sombras que já acontece ali. Né? A Guerra das Sombras é assim, por exemplo, quando foi, acho que foi a True Promise 1, não, acho que foi a 1, que eles destruíram a sede do Mossad, se eu não estou enganado, acho que foi em Bagdá, mas foi no Iraque, né? Ou Erbil, acho que foi Erbil, no Iraque. Enquanto Israel também faz isso, vai atacar os Houthis, vai atacar o Hezbollah, vai atacar alguma das facções do eixo da resistência, né, que são aliados do Irã, em algum desses países da região. Então, a chance disso aqui espalhar realmente internacionalmente ali por toda a região é muito alta. E, para isso sair do controle, não precisa de muita coisa. Então, aqui que está o grande ponto, né, o grande risco da situação. Mas, então, mostra até a falha, mas não muito não simplesmente por incompetência, incapacidade, mas porque os Estados Unidos está de mão amarrada. Né? Ele vai fazer um acordo com um acordo que não dá para ser muito feito, e por outro lado o outro não quer, um parceiro que está querendo, está enfiando a faca assim no pescoço dele, não quer que saia um acordo. Então fica muito complicada a situação. O que vai acontecer, né? E vamos lembrar que eu falei, não acontecendo um acordo, os americanos ameaçaram ativamente realizar aquele ataque, né, que eu falei, foi a maior concentração de bombardeiros B-2 ali em Diego Garcia, né? Tem toda essa questão por trás também. Eles prepararam muito terreno ali na região. Enviaram muito equipamento, muitas tropas também, para reforçar ali. Especialmente com a defesa aérea. Né? Mandaram muitos Patriots lá. Né? Para várias bases no Bahrein, no Catar, ali e tal. Então é uma situação muito preocupante. Né? E até os países da região ali estão bastante atentos com isso. Tanto que, semana passada ou retrasada agora, eu esqueci. Mas até os sauditas, né, foi um dos príncipes lá, foi o próprio ministro, agora foi da defesa ou das relações exteriores, agora esqueci qual foi. Mas um dos principais ministros do país, da Arábia Saudita, foi até o Irã conversar. Eles declararam oficialmente que eles estão muito preocupados, que eles felicitam os Estados Unidos de estar tentando fazer uma negociação, e, por outro lado, eles estão bastante preocupados só de ter a ameaça de ter ataques contra o Irã, e eles falaram que eles não participariam e eles rechaçariam isso publicamente contra esse ataque, que eles são totalmente contrários que isso aconteça, né? E também isso em intermediação de outros países da região também, tá? Basicamente o pessoal está todo mundo, não vou dizer que com o Irã, mas concordando com essa abordagem saudita, né? Eles não querem que tenha um ataque contra o Irã, porque isso é muito perigoso e pode degringolar em tudo isso que eu falei até agora. Né? Mas então o grande ponto é que saída os Estados Unidos têm e o que dá para sair de um acordo desses. E se não sair, o que vai acontecer? Tá? E eu até quero saber o que vocês acham aqui, deixa nos comentários o que vocês pensam que pode acontecer, né, em decorrência disso tudo, porque é uma situação bastante preocupante. Acho que deu para passar aqui para vocês não só o andamento da situação, mas o perigo da situação, né? Mas então eu vou terminando por aqui, tá bom? Acho que já deu pra passar bastante as coisas, né? Então é isso aí, pessoal.
Eu espero que eu tenha conseguido contribuir um pouco para vocês, né, para entender mais essa situação, para ter uma percepção mais apurada da realidade ali, que não é tão exatamente como o pessoal fala, muitas vezes na mídia, né, principalmente a mídia mainstream, né, que as coisas não são tão simples, tá? Nada é tão simples que tem uma resolução simples, né? Tudo, especialmente quando envolve essas coisas, é muito complexo. E percebam que até tem essa questão da disputa interna dentro do próprio governo americano. Então é muito complicado, tá? Não é simplesmente chegar, negociar e já era. As coisas são muito complexas, especialmente nesses âmbitos de alto escalão dos países, né? Mas então é isso aí. Eu agradeço a todo mundo que assistiu até aqui, o pessoal que dá um apoio grande aqui pro canal, tá? Lembrando a todos que essas análises que a gente faz, elas são, apesar de eu simplificar aqui para trazer, mas elas demandam, né, de uma grande pesquisa, demandam muito tempo para ser feitas, que ainda não são análises mais profundas, que são muito valiosas. E aqui vocês não estão pagando nada para ter acesso a essas informações. Então eu espero de verdade que vocês possam contribuir com o canal com pelo menos um like. Isso é muito importante pra gente, especialmente agora que o YouTube mudou o algoritmo e ele só manda para mais gente os vídeos se vocês interagirem com ele. Então deixar o like e fazer um comentário, nem que seja só um joia, pô, gostei do vídeo, valeu. Só isso já ajuda muito o canal, vocês não têm ideia. Então eu peço por favor que, como forma de retribuir, pagar o ingresso aqui, né, sei lá, como você quiser interpretar, mas para contribuir com o trabalho aqui de uma forma justa, porque eu estou entregando todo esse trabalho para vocês de graça, vocês têm que retribuir de alguma forma, tá? Então eu peço isso para vocês, acho que nada mais justo, né? Porque senão realmente vocês não têm ideia de como tá ficando chato aqui. Eu faço um grande trabalho, que nem o outro vídeo dessa semana, né, que foi um especial extremamente importante, muito profundo, apesar de ter simplificado também, mas que demandou muita pesquisa, muito trabalho de análise também, para não ser entregue pelo YouTube quase, né? Então fica complicado como que eu vou continuar trabalhando assim para vocês, né? Então eu preciso muito da ajuda de vocês. E uma coisa que eu percebi que eu deixei de falar até hoje agora tem uma forma gratuita de vocês ajudarem também, sem ser só virando membros ou com o Super Like, que é o Hypar. Eu acho que é Hypar que está em português, né? Porque é Hype em inglês, mas em português eu não sei se está Hypar também, que eu acho que eu vi uma vez isso. Mas é uma forma tipo, de impulsionar o vídeo que você gosta. São 3 vídeos por semana que você pode fazer isso em qualquer canal, tá? Para esse vídeo também impulsionar, para mandar para mais pessoas. Então, dessa forma vocês também podem ajudar bastante o canal, tá? Porque a gente não é um canal tão grande assim, então a gente depende muito de vocês ainda fazer isso direto para conseguir alcançar mais gente, né? Com um canal maior ele já tem automaticamente, porque tem bastante gente assistindo naturalmente, tá? Então, conto com a ajuda de vocês. E, como já falei também, tem a forma de você virar membro, tá? Que é uma quantia simbólica, basicamente, que vocês ajudariam todo mês o canal, para também ter isso aí, porque o YouTube entende que quem se dispõe a pôr um dinheiro no canal, mesmo que seja uma quantia pequena, que significa que o canal é bacana, tem bons conteúdos, então ele também ajuda a mandar para mais lugares. E você também tem o valeu, né, em português aqui embaixo, ou super like, ou o super chat, acho que é na live, né? Então é isso aí. Então, quem assistiu até agora, quem é novo no canal, convido a se inscrever aqui, ativar o sininho para não perder nenhum vídeo, né? Como já falei, deixar o like que ajuda muito. Qualquer informação qualquer sugestão de assunto, qualquer informação pertinente que você achar que é o caso de colocar aqui, deixa nos comentários. E compartilha esse vídeo com quem você sabe que é importante receber essas informações, com quem gosta desses assuntos, com quem você acha que pode aprender alguma coisa, né? É isso aí, tá bom? Então, por hoje eu vou ficando por aqui. Eu já falei pra caramba, eu sei que enche o saco de ter que ficar falando toda vez, mas é porque ainda tenho que falar, tá bom? Então agradeço a paciência de vocês e agradeço a quem ficou comigo até aqui. E espero vocês então no próximo vídeo e até lá.